20 plantas que ajudam outras plantas a crescer. Você já viu um jardim onde as plantas parecem mais fortes, saudáveis e até mais bonitas quando estão perto de outras? Isso não é coincidência. Algumas plantas têm o poder de ajudar as vizinhas a crescer melhor. Elas podem afastar pragas, melhorar o solo, atrair insetos úteis ou até dar sombra na medida certa. É como se fossem amigas que se protegem e se ajudam no dia a dia. Neste texto, vamos conhecer 20 plantas que fazem isso. São opções fáceis de encontrar, simples de cultivar e que podem fazer uma grande diferença no seu quintal, horta ou vaso. Vamos ver como cada uma delas funciona e como você pode usar isso a seu favor. Manjericão. O manjericão é um ótimo companheiro para tomates, pimentões e até para algumas flores. Ele afasta moscas e mosquitos que podem prejudicar essas plantas. Além disso, seu cheiro forte confunde insetos que gostam de atacar os tomates. É como se o manjericão fosse um guarda-costas natural. Você pode plantar algumas mudas ao redor dos tomateiros e ver a diferença. 2. Cenoura. A cenoura é uma raiz que ajuda a soltar a terra. Quando plantada perto de cebolas ou alho-poró, ela deixa o solo mais fofo, o que ajuda essas plantas a crescerem melhor. É como se a cenoura abrisse caminho para as outras. Além disso, o cheiro da cenoura afasta a mosca da cebola, que pode atacar as cebolas. 3. Alho. O alho é um verdadeiro herói no jardim. Ele afasta pulgões, formigas e até alguns tipos de fungos que atacam outras plantas. Se você plantar alho perto de rosas, por exemplo, elas ficarão mais protegidas contra pragas. Também funciona bem com tomates e alfaces. É como ter um remédio natural sempre à mão. 4. Cebola. A cebola tem um efeito parecido com o do alho. Seu cheiro forte afasta muitos insetos indesejados, como pulgões e lagartas. Ela é uma boa companheira para cenouras, beterrabas e alfaces. Plantar cebolas ao redor dessas culturas é como colocar uma cerca invisível contra pragas. 5. Calêndula. A calêndula é uma flor linda e muito útil. Ela atrai abelhas e outros insetos que ajudam na polinização, o que é ótimo para plantas que dão frutos como abóboras e pepinos. Além disso, ela afasta nematoides, que são pequenos vermes que atacam as raízes das plantas. É como se a calêndula fosse uma isca para os insetos bons e uma armadilha para os ruins. 6. Capuchinha. A capuchinha é outra flor que ajuda muito no jardim. Ela atrai pulgões, mas não deixa que eles ataquem outras plantas. É como se ela fosse um sacrifício para proteger as outras. Além disso, suas flores são comestíveis e dão um toque bonito à salada. Plante capuchinhas perto de brócolis, repolho ou abóboras. 7. Coentro. O coentro é uma erva que afasta pulgões e ácaros. Ele também atrai joaninhas, que são predadoras naturais de pulgões. Se você plantar coentro perto de espinafre ou alface, essas plantas ficarão mais protegidas. É como ter um exército de joaninhas trabalhando para você. 8. Cravo de defunto. Tagetes. O cravo de defunto é uma flor amarela ou laranja que afasta nematoides e outros insetos ruins. Ele é ótimo para plantar perto de tomates, batatas e berinjelas. Seu cheiro forte também ajuda a manter afastadas algumas pragas. É como se ele fosse um repelente natural para o solo. 9. Dente de leão. O dente de leão é uma planta que muitas pessoas consideram mato, mas ela é muito útil. Suas raízes longas trazem nutrientes das camadas mais profundas do solo para a superfície, enriquecendo a terra. Além disso, suas flores atraem abelhas e outros polinizadores. É como se o dente de leão fosse um fertilizante natural. 10. Erva doce. A erva doce atrai insetos benéficos, como vespas parasitoides, que ajudam a controlar pragas. Ela também afasta pulgões e lesmas. Plante erva doce perto de couve, brócolis ou repolho para proteger essas culturas. É como ter um aliado invisível no jardim. 11. Girassol. O girassol é uma planta alta que pode dar sombra para plantas menores que não gostam de sol forte, como alfaces e espinafres. Além disso, suas raízes ajudam a soltar o solo, melhorando a drenagem. É como se o girassol fosse um guarda-sol natural para as outras plantas. 12. Hortelã. A hortelã é uma erva que afasta formigas, ratos e até algumas borboletas que colocam ovos em plantas como o repolho. No entanto, ela cresce muito rápido e pode tomar conta do espaço, então é melhor plantá-la em vasos perto das outras plantas. É como ter um repelente natural sempre por perto. 13. Milho. O milho é uma planta alta que pode servir de apoio para trepadeiras como feijões e ervilhas. Além disso, ele atrai insetos que ajudam na polinização. Plantar milho perto de abóboras ou pepinos pode ser uma boa ideia. É como se o milho fosse um suporte natural para as outras plantas. 14. Orégano. O orégano é uma erva que afasta muitas pragas como pulgões e formigas.
Ele também atrai polinizadores como abelhas. Plante orégano perto de pimentões, berinjelas ou brócolis para proteger essas culturas. É como ter um escudo natural contra insetos ruins. 15. Pimenta. A pimenta é uma planta que afasta muitos insetos, incluindo pulgões e besouros. Ela também pode ajudar a proteger plantas como tomates e berinjelas. É como se a pimenta fosse um repelente forte para as pragas. 16. Rabanete. O rabanete cresce rápido e ajuda a soltar o solo, o que é ótimo para plantas como cenouras e beterrabas. Além disso, ele afasta besouros que atacam as folhas das plantas. Plante rabanetes perto de alfaces ou espinafres para proteger essas culturas. É como se o rabanete fosse um arado natural. 17. Repolho. O repolho é uma planta que pode ajudar a proteger outras culturas como cebolas e alfaces, afastando algumas pragas. Além disso, ele é uma boa companhia para ervas como o tomilho e o alecrim. É como se o repolho fosse um guarda-costas para as outras plantas. 18. Sálvia. A sálvia é uma erva que afasta muitas pragas, como borboletas que colocam ovos em repolhos e couves. Ela também atrai abelhas que ajudam na polinização. Plante sálvia perto de cenouras, repolhos ou tomates para proteger essas culturas. É como ter um repelente natural e um atrativo para insetos bons. 19. Tomilho. O tomilho é uma erva que afasta pulgões, formigas e algumas lagartas. Ele também atrai polinizadores como abelhas. Plante tomilho perto de repolhos, couves ou brócolis para proteger essas culturas. É como ter um escudo duplo, afasta o ruim e atrai o bom. 20. Trevo. Trevo é uma planta que ajuda a fixar nitrogênio no solo, o que é ótimo para plantas que precisam desse nutriente, como milho e tomates. Além disso, ele atrai abelhas e outros polinizadores. Plante trevo perto de árvores frutíferas ou hortaliças para melhorar o solo. É como ter um fertilizante natural sempre trabalhando. Como usar essas plantas no seu jardim? Agora que você conhece essas 20 plantas, pode começar a combiná-las no seu jardim. Veja algumas dicas práticas. Plante flores perto de hortaliças. Flores como calêndula, capuchinha e cravo de defunto atraem insetos bons e afastam os ruins. Use ervas aromáticas. Manjericão, coentro, hortelã e orégano são ótimos para afastar pragas. Combine plantas altas e baixas. Girassóis e milho podem dar sombra para plantas menores, como alfaces. Plante raízes junto com folhas. Cenouras e rabanetes ajudam a soltar o solo para plantas como alfaces e espinafres. Faça a rotação de culturas. Não plante sempre as mesmas coisas no mesmo lugar. Troque as plantas de lugar para evitar pragas e doenças. Por que isso funciona? As plantas têm formas diferentes de se proteger e de ajudar umas às outras. Algumas soltam cheiros que afastam insetos ruins. Outras atraem insetos bons como abelhas e joaninhas. Algumas melhoram o solo, enquanto outras dão sombra ou suporte. Quando você combina essas plantas, cria um ambiente equilibrado onde todas crescem melhor. Resumo final: ter um jardim saudável não precisa ser complicado. Basta conhecer as plantas certas e combiná-las da maneira certa. As 20 plantas que vimos aqui são ótimas opções para ajudar suas outras plantas a crescerem mais fortes e protegidas. Experimente plantar algumas delas juntas e veja a diferença. Com o tempo você vai perceber que seu jardim fica mais bonito, mais produtivo e muito mais fácil de cuidar. É como ter uma equipe de amigos trabalhando juntos para o bem de todos. Agora que você já sabe como algumas plantas podem ajudar umas às outras, vamos ver exemplos práticos de como usar essas combinações no seu dia a dia. Imagine que você tem uma horta com tomateiros. Eles são ótimos para produzir frutos, mas também atraem muitas pragas como pulgões. Se você plantar manjericão perto dos tomates, ele vai ajudar a afastar esses insetos chatos e ainda melhorar o sabor dos tomates. Outra boa ideia é colocar calêndulas ao redor da horta. Elas atraem joaninhas, que são predadoras naturais dos pulgões, mantendo sua plantação protegida sem precisar de venenos. Se você gosta de flores, pode criar um canteiro com girassóis e feijão. Os girassóis crescem altos e fortes, servindo de suporte para o feijão, que vai se enrolar neles. Enquanto isso, o feijão ajuda a enriquecer o solo com nitrogênio, um nutriente importante para o crescimento das plantas. É uma parceria perfeita. O girassol dá apoio e o feijão devolve com um solo mais fértil. Para quem tem um jardim pequeno ou até vasos na varanda, também dá para aproveitar essas combinações. Por exemplo, plante cenouras junto com cebolas. As cebolas soltam um cheiro forte que afasta a mosca da cenoura, uma praga que costuma atacar as raízes. Já as cenouras, por crescerem para baixo, não competem por espaço com as cebolas, que crescem para cima. Assim, as duas se ajudam e ocupam menos espaço.
Outra dica útil é usar plantas que melhoram o solo, como o trevo ou a alfafa. Elas têm raízes profundas que trazem nutrientes das camadas mais baixas da terra para a superfície, deixando o solo mais rico para as outras plantas. Depois de um tempo, você pode cortar essas plantas e deixá-las no próprio canteiro como adubo natural. É uma forma simples e barata de cuidar da terra. Se você mora em um lugar com muito sol, algumas plantas podem ajudar a proteger as outras do calor excessivo. A abóbora, por exemplo, cresce com folhas grandes que fazem sombra no solo, evitando que a terra seque rápido. Isso é ótimo para plantas mais sensíveis, como alfaces ou morangos, que precisam de umidade constante. Lembre-se de que nem todas as plantas gostam das mesmas condições. Algumas preferem sol, outras sombra. Algumas gostam de solo úmido, outras de terra mais seca. Por isso, antes de escolher as combinações, observe as necessidades de cada uma. Uma boa dica é agrupar plantas com gostos parecidos, assim todas ficam felizes e se ajudam melhor. Comece aos poucos, testando uma ou duas combinações de cada vez. Anote o que funciona e o que não dá certo no seu jardim. Com o tempo, você vai descobrir quais plantas se dão melhor juntas e como elas podem transformar seu espaço em um lugar mais vivo e cheio de energia. E o melhor de tudo, você vai gastar menos tempo e dinheiro com adubos e defensivos, porque a natureza já faz boa parte do trabalho por você. Aqui vão mais exemplos de plantas que se ajudam e como você pode usar isso no seu jardim ou horta. O manjericão é um ótimo companheiro para os tomates. Ele afasta moscas e mosquitos que podem prejudicar os pés de tomate e ainda melhora o sabor deles. Além disso, o manjericão gosta de sol e solo úmido, assim como os tomates, então eles se adaptam bem juntos. Outra planta que combina com o tomate é a calêndula, que ajuda a afastar pragas como pulgões e nematoides, além de atrair abelhas para polinizar as flores do tomate. As cenouras e as cebolas também são uma boa dupla. A cebola afasta a mosca da cenoura, que costuma atacar as raízes, enquanto a cenoura ajuda a soltar a terra, facilitando o crescimento das cebolas. Elas também têm necessidades parecidas de sol e água, o que torna o cultivo mais fácil. Se você gosta de pimentas, plante-as perto de coentro ou salsa. Essas ervas ajudam a afastar pulgões e outros insetos que podem prejudicar as pimentas. Além disso, o coentro cresce rápido e pode ser colhido antes que as pimentas precisem de mais espaço. Para quem cultiva repolho, brócolis ou couve, uma boa companheira é a sálvia. Ela afasta borboletas que colocam ovos nas folhas dessas hortaliças, evitando que as lagartas as devorem. Outra opção é o alecrim, que também ajuda a manter essas pragas longe. As flores também são ótimas para ajudar outras plantas. O girassol, por exemplo, atrai polinizadores como abelhas e borboletas, que vão ajudar a polinizar outras plantas ao redor. Além disso, ele pode servir de suporte para trepadeiras como o feijão de porco, que sobe pelo caule do girassol enquanto fixa nitrogênio no solo, enriquecendo a terra. Se você tem problemas com formigas ou pulgões, plante hortelã perto das plantas afetadas. O cheiro forte da hortelã confunde esses insetos e os mantém longe. Mas cuidado, a hortelã cresce muito rápido e pode se espalhar demais, então é melhor plantá-la em vasos ou em áreas delimitadas. Outra combinação útil é a do milho com o feijão e a abóbora, conhecida como três irmãs. O milho serve de apoio para o feijão, que sobe pelo seu caule. O feijão, por sua vez, fixa nitrogênio no solo, ajudando o milho e a abóbora a crescerem mais fortes. Já a abóbora cobre o solo com suas folhas grandes, evitando que ervas daninhas cresçam e mantendo a umidade da terra. Lembre-se de que nem todas as plantas se dão bem. Por exemplo, a batata não gosta de ficar perto do tomate ou da berinjela, porque elas são da mesma família e podem atrair as mesmas pragas. O funcho também não é um bom companheiro para a maioria das plantas, porque libera substâncias que podem atrapalhar o crescimento delas. O segredo é observar como as plantas reagem umas às outras. Se uma combinação não estiver dando certo, não desanime. Troque as plantas de lugar ou experimente outras duplas. Com o tempo você vai aprender quais são as melhores parcerias para o seu espaço e clima. Plantar espécies que se ajudam é como montar uma equipe. Cada uma tem um papel importante, e juntas elas trabalham melhor. Além de deixar seu jardim mais bonito e produtivo, você ainda contribui para um ambiente mais equilibrado, com menos necessidade de produtos químicos. E o melhor de tudo é que, com um pouco de prática, você vai ver como a natureza é inteligente e generosa. Agora que você já sabe como algumas plantas podem se ajudar, vamos conhecer mais exemplos práticos de combinações que dão certo. Essas duplas são fáceis de encontrar e funcionam bem em hortas, jardins e até em vasos. Um ótimo exemplo é a cenoura com cebola ou alho.
Enquanto a cenoura cresce para baixo, a cebola e o alho crescem para cima, ocupando espaços diferentes no solo. Além disso, o cheiro forte da cebola e do alho afasta a mosca da cenoura, uma praga que costuma atacar as raízes. Em troca, a cenoura ajuda a soltar a terra, deixando-a mais fofa para as raízes da cebola e do alho respirarem melhor. Outra dupla clássica é o tomate com manjericão. O manjericão não só melhora o sabor do tomate quando plantado perto, como também afasta moscas brancas e mosquitos que podem prejudicar a planta. Além disso, o manjericão atrai abelhas e outros insetos polinizadores, que ajudam o tomate a dar mais frutos. E o melhor, você ainda tem ervas frescas para temperar sua comida. Se você gosta de feijão ou ervilha, plante-os perto de milho ou pepino. Essas plantas chamadas de leguminosas têm uma habilidade especial. Elas capturam nitrogênio do ar e o colocam no solo, enriquecendo a terra. O milho, por exemplo, cresce alto e forte, e pode servir de apoio para o feijão subir, economizando espaço. Já o pepino se beneficia do solo mais fértil e ainda fica protegido de algumas pragas. Para quem cultiva alface, uma boa companheira é a cenoura ou rabanete. A alface cresce rápido e faz sombra no solo, mantendo a terra úmida e fresca para as raízes da cenoura, que demoram mais para se desenvolver. O rabanete, por sua vez, cresce ainda mais rápido que a alface e pode ser colhido antes que a alface precise de mais espaço. Assim, você aproveita melhor o canteiro. E se você tem problemas com formigas ou pulgões, plante hortelã ou calêndula perto das plantas afetadas. A hortelã tem um cheiro forte que confunde as formigas, enquanto a calêndula atrai joaninhas, que são predadoras naturais dos pulgões. Só tome cuidado com a hortelã, pois ela pode se espalhar muito rápido e dominar o espaço. Uma dica é plantá-la em vasos enterrados no solo para controlar seu crescimento. Outra planta que não pode faltar no seu jardim é a capuchinha. Ela é linda, com flores comestíveis, e ainda protege outras plantas. A capuchinha atrai pulgões para si, como se fosse uma isca, deixando as outras plantas livres desses insetos. Além disso, ela repele nematoides, que são vermes microscópicos que atacam as raízes. Se você mora em um lugar muito quente, plante milho com abóbora. O milho cresce alto e faz sombra, protegendo o solo e as folhas da abóbora do sol forte. A abóbora, por sua vez, cobre o chão com suas folhas largas, evitando que ervas daninhas cresçam e competindo com as plantas que você quer cultivar. Essa combinação é tão eficiente que era usada pelos povos indígenas das Américas há séculos, no sistema chamado de três irmãs: milho, feijão e abóbora. Lembre-se, nem todas as plantas gostam de companhia. Por exemplo, a batata não se dá bem com tomate, porque as duas são da mesma família e podem atrair as mesmas doenças. O mesmo vale para o repolho e o morango, que competem por nutrientes e não devem ficar muito próximos. O mais importante é experimentar e observar. Comece com poucas plantas e vá testando combinações. Anote o que funcionou e o que não deu certo, assim você vai criando o seu próprio guia de plantio. Com o tempo, você vai perceber que algumas plantas até parecem conversar entre si, ajudando umas às outras a crescerem mais fortes e saudáveis. Plantar em comunidade é como fazer amigos. Quanto mais você conhece as preferências de cada um, melhor fica a convivência. E o resultado é um jardim cheio de vida com menos trabalho e mais colheitas. A natureza já sabe como fazer isso há milhões de anos, nós só precisamos aprender com ela.